down south, hood baby, make all the girls go crazy, go stupid. Olá galerinha, tudo bom? Bem, eu me chamo Bianca Salomão e sou a professora de língua portuguesa. Eu já estava morrendo de saudade de vocês e nós iremos dar início ao nosso ano letivo. Então sempre que vocês me virem aqui na telinha, saibam que a aula é de língua portuguesa. Nós iremos dar hoje início ao nosso ano letivo de 2021. Olha só que legal, nós iremos começar o nosso ano letivo e nós temos uma novidade. Vocês já devem ter percebido que este ano nós teremos um livro novo, um material didático novo. E esse material didático, ele vem com um material de apoio, ele vem com informações sobre os autores, ele tem muita novidade. E nós iremos descobrir essas novidades juntos. Então me acompanha na aula de hoje de língua portuguesa. Olha lá, galerinha do terceiro ano. Hoje nós iremos iniciar a nossa unidade 1 do livro didático. Lá na unidade 1, na página 2, ele vem falando sobre a temática dessa unidade. Cada unidade traz uma temática diferente. A de hoje é sobre a mágica das palavras. Então nós iremos estudar sobre as palavras, sobre o que elas passam pra gente, o que elas querem dizer. E nada melhor do que iniciar a nossa unidade com um texto. Então olha lá, nós temos um texto chamado Aprendendo com as Palavras. E nós vamos ver o que ele está dizendo pra gente. Ele diz assim, que as palavras têm um grande poder. Vocês sabiam? Nossos pais sempre dizem que as nossas palavras têm poderes. E sim, elas têm poder de curar, de consolar, de incentivar. Então, dependendo de como a gente fala, a gente sempre tem algo por trás dessas palavras. Por isso, as palavras têm poderes. E aí, ele fala pra gente sobre algumas palavras, sobre como elas permitem a gente até sair do país sem sair do lugar. Como? Através de histórias. E aí ele traz uma palavra pra gente chamada amor. O que o amor traz pra gente? O amor traz muitas coisas. E essa palavra, amor, nos motiva, nos incentiva. Então ele vem falando sobre tudo isso na nossa unidade. A gente pode ler elas e em seguida a gente tem uma poesia. Então olha lá. Hoje nós iremos aprender sobre o que é uma poesia, o que é um verso, o que é uma estrofe, o que é uma rima. Nós vamos aprender passo a passo. Então, na página 4, nós teremos uma poesia. Nós teremos lá um poema chamado Convite. Então, olha lá, vamos ler juntos. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Bem, nós temos que aprender a identificar sempre o autor de cada texto. Então, olha lá no finalzinho, ele tem dizendo José Paulo Paes. Então, José Paulo Paes é o autor desse texto. Qualquer texto sempre vai ter essa referência. Em seguida, ele diz Poemas para Brincar, que é o livro que foi publicado, esse poema, essa poesia. E aí, ele foi publicado em São Paulo, pela editora Ática, em 2011, na página 4. Tudo bem? Então agora a gente já sabe identificar e a gente vai saber o autor desses livros. E olha que legal! Esse ano, nosso material didático sempre vem trazendo sobre quem são esses autores. Então quando você vira a página, lá ele tem dizendo quem é José Paulo Paes e você pode conhecer um pouco mais da história desse autor. Em seguida, ele explica pra gente o que é verso e o que é uma estrofe. Nós temos lá uma estrofe, que é aquela da poesia, que diz assim, poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Tudo isso, esse conjunto, é uma estrofe. Toda estrofe é formada por versos, então cada linha equivale a um verso. Então nós temos aí 4 versos formando uma estrofe. Tudo bem? Em seguida, ele fala assim, agora responda. Quantos versos e quantas estrofes há no poema Convite? Aquele poema Convite, lá da página 2, tem quantos versos e quantas estrofes? Bem, professora, como a gente identifica versos e estrofes? É muito simples. Ele mesmo fala para vocês que cada linha é um verso. Então, cada linha é um verso. Independente do número de linhas, é o número de versos que você vai ter. Já a estrofe, ela é o conjunto de versos, que é diferenciada a partir de um espaço maior entre um e outro. Então, a gente vai lá no poema Convite e a gente percebe que entre uma estrofe e outra há um espaço maior.
Tudo bem? Assim a gente aprende a identificar. E aí, ao final de cada ensinamento desse, ele tem pra gente um jogo rápido. Olha lá, esse jogo rápido nada mais é do que um questionário sobre o que a gente acabou de estudar. E ele diz assim, qual é o título do poema é Convite. Que convite foi feito? Olha, quando a gente fala de convite, a gente fala de convidar para alguma coisa. Pode ser um convite de aniversário e aí eu tô te chamando para minha festa. Pode ser um convite de inauguração e eu tô te chamando para ir na minha loja. Nesse caso, é um convite de quê? É um convite para brincar, né? Para brincar com as palavras, para brincar com tudo que ela pode proporcionar. Em seguida, conforme o eu lírico, o que é poesia? Bem, primeiro a gente tem que entender o que é o lírico. Em todo texto, a gente tem um eu lírico, que é aquele que fala no poema, é aquela pessoa. Às vezes o autor é um homem e ele cria a história de uma criança perdida. Então o eu lírico é aquela criança, não mais o autor. Ele só está escrevendo a história, mas quem conta é aquela criança. Tudo se passa na visão daquela criança. Então o eu lírico da história, o que ele quer? O que é poesia, né? Quando ele fala. A poesia é a arte de quê? De brincar, tudo que ele conta pra gente. E aí depois ele pergunta, né? Ele afirma que você já brincou com o brinquedo. Todo mundo brinca com brinquedo quando é criança. E aí, com as palavras, qual é a diferença entre as duas brincadeiras de acordo com o poema? Se a gente brinca com brinquedo e o poema diz que a gente brinca com palavras, qual é a diferença entre esses dois? É isso que ele quer saber. Já na página 6, ele fala sobre falar em brincadeira. E por falar em brincadeira, a gente começa a entender que brincar é um ato que todo mundo gosta, é algo muito legal. E ele diz assim, brincar é uma atividade tão gostosa que muitos autores brasileiros acabam escrevendo sobre o assunto. Então, ao ler o poema que vai vir a seguir, ele foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, e lá ele também explica quem é Carlos Drummond de Andrade. Ele trata da relação entre as crianças e as brincadeiras. É claro que toda criança tem aquela brincadeira favorita. Qual é a sua? Eu adorava brincar de pique-esconde. E ele diz assim, brincar na rua. Tarde? O dia dura menos que um dia. O corpo ainda não parou de brincar. Já estão chamando da janela. É tarde. Ouço sempre este som. É tarde, tarde. A noite chega de manhã? Só existe noite? E seu sereno? O mundo não é mais depois das 5? É tarde. A sombra me proíbe. Amanhã, mesma coisa. Sempre tarde, antes de ser tarde. E aí, esse poema é do Carlos Drummond de Andrade. Ele também foi escrito em São Paulo, em 2006. Lembre sempre de identificar a referência do texto. Então, olha lá, quando ele fala que brincar é tarde, vocês brincam na rua? Agora, a gente está em época de pandemia e é preciso ficar em casa. Mas antes da pandemia, a gente sempre brincava com os coleguinhas, brincava no intervalo. E aí chega um momento em que os nossos pais dizem, é tarde, tá na hora? Então, a gente tem hora de brincar, a gente tem hora de estudar, a gente tem hora de comer, a gente tem hora para tudo. E aí é uma criança reclamando que sempre é tarde, tá tarde, todo dia tá tarde. No outro dia é sempre a mesma coisa. Então, ele queria brincar mais, né? Mas chega um momento em que a gente precisa fazer outras coisas. A gente não pode viver só na brincadeira. Nesse caso, a gente tem um jogo rápido, aquelas perguntas sobre o que a gente entende. Ele diz assim, na primeira estrofe, o eu lírico diz, o corpo ainda não parou de brincar. Com isso, ele afirma que o quê? Que o menino tá cansado? Ele queria mais, né? Que o menino quer brincar mais? Ou que o menino não brincou ainda? Bem, ele estava brincando, o que ele queria? Ele queria brincar mais, né? Quando o eu lírico, e a gente já aprendeu o que é o eu lírico, comenta, já estão chamando na janela. Significa que é hora de quê? De trocar de brincadeira, de chamar mais amigos para brincar ou de parar a brincadeira. E na terceira ele diz assim, que as brincadeiras têm hora certa para começar e acabar. Explique sua resposta. Você acha que elas têm hora de começar e hora de acabar? O que a gente deve viver brincando? Então você vai escrever o que você acha que, na sua opinião, seria o certo. Já na quarta questão, ele relembra a gente estudou verso e estrofe. Então as perguntas são acerca desse poema. Quantos versos esse poema do Drummond apresenta? Vamos contar os versos, que são as linhas? Esses versos estão divididos em quantas estrofes? Lembra do espaço entre um e outro? Então, quantas estrofes nós teremos? Esse é o nosso jogo rápido, a gente vai responder. Hora da leitura. Professora, mas a gente já leu tanto, a gente vai ler mais. Bem, este livro traz pra gente diversas oportunidades de conhecer escritas diferentes. Então vamos ler junto, me acompanha no teu livro.
Poeta à vista, página 9. Não sei como pôr para fora essas ideias malucas que me sacodem a cabeça. É coisa muito esquisita. Parece assombração. Palavras não nascem feitas sem nenhuma explicação. Contar aos pais não adianta, vão dizer, é tudo imaginação. Falar com a turma, não sei, pode virar gozação. O jeito é tentar guardar esse caso para mim mesmo e colocar no papel os recados da emoção. Uma palavra aqui, outra palavra ali, parece que achei o caminho. Epa, mas isso tem cara de verso. Será que eu sou poeta? E agora, que vergonha, só me falta mais essa. Outro segredo bem trancado no fundo do coração. Então olha lá, o menino tá com dúvida se ele é poeta porque ele criou várias rimas. E esse texto é do Carlos Queiroz Teles. Sonhos, Grilos e Paixões. 6ª edição em São Paulo, na editora Moderna. Em 1992 foi escrito na página 30. Sempre vamos prestar atenção na referência. E aí ele fala pra gente, né, sobre... Será que esse menino é poeta? Vocês escrevem histórias? Como é? Me conta, vocês têm hábito de escrever? Vocês têm hábito de ler? E aí, depois a gente vai relembrar sobre vogal e consoante. Lembra o que é a vogal? A, E, I, O, U. Lembra o que são as consoantes? B, C, D, T, R, todas as outras letras do alfabeto são consoantes. Por que é consoante? Olha lá, consoante. Ele sempre vai precisar de uma vogal para soar. Então, olha lá, a gente fala o T, tá, té, ti, tó, tu. A gente tem o som das sílabas porque a gente tem uma vogal. Então, as consoantes sempre precisam de uma vogal para emitir esse som. E ele fala pra gente, né? Nesse poema, o autor escolhe algumas palavras que apresentam sílabas que formam de maneira diferente. Então, a gente vai ver como essas sílabas se formam. Olha lá, a palavra segredo, né? A gente tem assim, na primeira sílaba temos a consoante S e a vogal. Qual é a vogal que tá lá? C. Na segunda sílaba temos a consoante G, outra consoante e a vogal E. Na terceira sílaba temos a consoante D e a vogal. É preciso a gente perceber então que existem diversas maneiras. Então olha lá, quando a gente tiver o V, é porque a gente tem uma vogal sozinha, como na palavra uma. A gente pode ter o CV quando a gente tem consoante e vogal. E aí a gente tem a palavra fora, né? Fora. Então a gente tem consoante, vogal. A gente tem CVC. É agência de turismo? Não. É quando a gente tem consoante, vogal, consoante. Então, a gente tem turma. T-U-R. Consoante, vogal, consoante. Então, a gente tem CVC. A gente tem CCV, que é quando a gente tem consoante, consoante, vogal. VC, que é vogal e consoante. VV, duas vogais. CVV, que é consoante, vogal e vogal. Então, percebo que todas têm vogal, mas nem todas, nenhuma pode ter consoante sozinha. E aí ele vem pra gente, então, com um jogo rápido de verdadeiro ou falso, onde você vai responder o que é verdadeiro e o que é falso. E aí a gente vê também, percebe que este livro tem um material de apoio. Olha que legal esse material de apoio. Este material de apoio tem várias sílabas pra gente recortar. Então, olha lá o desafio que ele tem pra gente. Com base em algumas sílabas que estão no material de apoio, forme palavras observando os padrões silábicos em cada uma delas. Depois responda as perguntas a seguir. Como assim observar os padrões silábicos? Bem, pode ser que eu forme uma palavra que tem consoante, consoante, vogal, uma outra que tenha vogal, consoante, outra que tenha consoante, vogal. Eu vou observar isso nas minhas formações. Depois eu vou escrever quais as palavras que eu formei. Eu vou copiar elas aqui, quantas eu consegui formar. Em quais das palavras formadas há sílabas que apresentam apenas vogais? Então, olha lá, que sílaba que tem apenas vogal? A gente vai ver, por exemplo, se eu escrever a palavra uma, tem vogal. Então, a gente tem que aprender a escrever essas palavras. Então, você vai recortar o seu material de apoio, vai formar as palavras e vai copiar aqui. Tudo bem? Eu vou aguardar o retorno de vocês como envio de atividade. Então, você pode fazer no livro mesmo e enviar a foto lá na resolução de atividade. Tudo bem? Fico no aguardo da resolução. Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje na página 11. Semana que vem, a gente dá seguimento à nossa unidade.
tudo bem? Beijinhos e até a próxima aula!